todos, espero que esteja tudo bem com vocês e com suas famílias. Para a gente não estar perdendo muito conteúdo e como uma maneira de estar auxiliando vocês na hora de realizar as atividades, eu vou estar gravando algumas videoaulas. Nessas videoaulas vão aparecer apenas minhas mãos, porque nesse momento eu estou mais ou menos assim. Vocês lembram o que nós havíamos estudado em sala de aula? Nós estudamos a divisão da Europa no período da Guerra Fria, em Europa Ocidental e Oriental. E na última atividade que eu enviei, vocês puderam conhecer algumas características naturais e físicas do continente europeu. Hoje, a gente vai estudar os aspectos da população da Europa. A Europa, ela possui uma população estimada de 750 milhões de pessoas. Esse número é elevado se a gente considerar que a extensão do território é limitada. Só que essa população está distribuída de forma irregular em razão da história econômica, do povoamento e das condições naturais bastante diversificadas que a gente encontra nesse continente. O país mais populoso vai ser a Rússia, com cerca de 144 milhões de habitantes, seguido da Alemanha, com 82 milhões de habitantes. Depois vem a França, com 59 milhões de habitantes. Depois vem o Reino Unido, com 59 milhões de habitantes, seguido da Itália, com 57 milhões de habitantes, a Ucrânia, com 49 milhões, e seguido, por fim, da Espanha, com 39 milhões de habitantes. Então, esses são os países mais populosos do continente europeu. Só que, na Europa, a gente tem um grande vazio demográfico no extremo norte, devido às temperaturas muito frias e também porque existem áreas de alta montanha. É o caso da Finlândia, da Suécia, Noruega e Islândia. Esses 4 países são os países menos populosos da Europa, em função dessas características naturais e físicas do continente europeu. Já no centro ocidental da Europa, que são onde estão localizados os países que eu já citei, que são a França, a Alemanha, o Reino Unido, Espanha, é onde a gente tem a densidade populacional mais elevada, onde está concentrado o maior número de pessoas. A população europeia ela é constituída por diversos grupos étnicos. Esses grupos são um conjunto de pessoas identificadas por tradição social e cultural. Na Europa vão se destacar os germânicos, que ocupam principalmente a parte central e norte da Europa. Entre eles estão os alemães, os austríacos, os holandeses, os suecos, os noruegueses e também os britânicos. Outro grupo que existe também na Europa são os eslavos. Eles vão predominar principalmente o leste europeu. Então fazem parte desse grupo os russos, os poloneses, os ucranianos, os eslovacos e também os sérvios. E por fim, a gente tem também os latinos, que vão estar localizados, em sua maioria, na Europa mediterrânea. São os portugueses, os espanhóis, os italianos, os franceses e também os romenos. Então, os germânicos, eslavos e latinos são os principais grupos étnicos da Europa.
Os países da Europa, eles possuem uma qualidade de vida muito elevada. Nesses países, em sua maioria, eles são desenvolvidos. Ou seja, são considerados países ricos. Os governos, eles também destinam parte significativa das riquezas nacionais para investimentos em programas voltados à melhoria e manutenção de uma boa condição de vida da população. Então, esses programas que o governo cria, eles são voltados para uma educação de qualidade, para uma infraestrutura adequada e também para um sistema de saúde eficiente. Outro ponto muito importante é que a maioria da população europeia, ela apresenta uma renda elevada. Então, ela possui uma população com renda elevada. E isso faz com que as pessoas, os habitantes, eles possam ter uma boa moradia, uma boa alimentação e boas condições de lazer. Essa alta qualidade de vida na Europa se explica pelo fato de que desde a Idade Média, a Europa ela é a região mais desenvolvida do planeta. E além disso, ao longo dos séculos, os europeus eles tiveram melhores tecnologias e o domínio sobre os outros continentes. Todo esse acúmulo histórico de conhecimentos, tecnologias e poder militar faz com que a população europeia viva uma elevada qualidade de vida. Luxemburgo, que é um país da Europa, ele está no topo dos países europeus com uma melhor qualidade de vida. Ele tem uma das taxas de desemprego mais baixas do mundo e um dos salários mais altos da Europa. Bom, o envelhecimento demográfico da Europa, ele é considerado um problema muito grande. Então, na Europa, hoje, a gente tem bem menos bebês e crianças e muitos idosos. Isso indica, então, uma redução da população economicamente ativa. Ou seja, o número de habitantes aptos a trabalhar, ou seja, as pessoas que sustentam a economia, geralmente são pessoas entre 15 e 60 anos. E nessa faixa etária, a população da Europa vem diminuindo. E a população idosa, que depende, em sua maioria, de recursos relativos à previdência social, vem aumentando. E isso acaba elevando os gastos sociais públicos na Europa. Se a gente for analisar uma pirâmide etária do continente europeu, a gente vai ver que a sua base vai ser menor, porque a base representa entre 0 e 19 anos, então isso quer dizer que essa população ela está em menor número na Europa. E o corpo e o topo dessa pirâmide vão ser maior, justamente porque a população europeia ela vem envelhecendo. E qual que é a causa do envelhecimento da população europeia? A gente pode explicar esse processo através da transição demográfica. Ou seja, após um período onde a Europa ela teve um crescimento populacional acelerado, anos depois se iniciou no continente uma queda dos números de natalidade e mortalidade. Ou seja, atualmente na Europa, poucas pessoas nascem, poucas pessoas morrem e, consequentemente, o número de idosos dispara. Por causa desses números, vários países vêm adotando políticas de incentivo à natalidade. Vários países, vêm adotando essas políticas de incentivo ao crescimento da natalidade, que se resumem a estímulos sociais e financeiros para os casais que desejam ter um terceiro filho.
onde o governo, então, paga bolsas assistenciais, realiza pagamento de estudos e oferece também oportunidade trabalhista a essas famílias.